Olá, você começa agora o Pauta Especial pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com o Dr. Antônio de Pádua Cavalcante, médico, ex-presidente e atual conselheiro do Conselho Regional de Medicina. E o nosso assunto é ortotanásia. Você já ouviu essa palavra? Sabe o significado dela? Será que é crime? Não é crime? Até bem pouco tempo, a justiça brasileira não permitia. Qual é a situação atual da ortotanásia? Esse é o assunto que a gente vai conversar a partir de agora. O doutor Antônio de Pádua, que eu agradeço, antes de mais nada, pela participação, a presença aqui no nosso programa. É um prazer estar com você discutindo esse tema, que é um tema árido, é um tema que não é assim da predileção do grande público, mas aqui nós temos que discutir, a sociedade tem que saber esses avanços que a medicina provoca e os conflitos éticos, e como nós estamos tentando solucioná-los. Agora, doutor Antônio de Pádua, tem diferença entre ortotanásia, eutanásia, distanásia? Tem. Todas elas são originárias do grego, mas a eutanásia é a boa morte, a morte por misericórdia. É quando você tira do paciente medicamentos, tem ela passiva e ativa, quando você acelera a morte desse paciente, por piedade, né? Quando o paciente está com dores, sofrimento, e algumas vezes acontece. Alguns países têm isso, né? O mais famoso é a Holanda. A Holanda, a Austrália, o estado do Oregon tem. A ortotanásia é chamada a morte natural, de ortos, natural, e thanatos, do grego morte. É a morte que a pessoa faz o ciclo da vida e que o médico comparece apenas para dar suporte, passar a dor, dar o apoio. E a distanásia, essa é mais grave. Graças a Deus no Brasil diminuiu muito, mas a distanásia é a chamada morte social. É a morte que a pessoa morre de forma miserável pela falência dos sistemas de assistência à população. Hoje nós vivemos esse quadro muito na África e na Ásia, ainda. No Brasil diminuiu muito com esses programas, com tudo mais, mas é uma realidade, né? Do ponto de vista jurídico, a eutanásia é um crime? A eutanásia é crime. O Código de Penal penaliza, apesar de dar um atenuante, o juiz pode atenuar quando comprovado realmente que houve a vontade daquele que provoca a eutanásia, que não é obrigado a ser médico, mas inclusive é proibida no nosso Código de Ética Médica. Entendeu? O nosso compromisso é com a vida. Então, quer dizer, mesmo a pedido do paciente... Mesmo a pedido, o médico não pode fazer isso, né? Porque a eutanásia é você condenar a pessoa a morrer antes da hora, digamos assim, que a natureza, que a doença leva. Entendeu? Se confunde muito a eutanásia com os programas de extermínio nazistas. Inclusive, é uma palavra, na Alemanha praticamente não se usa essa palavra. Lá não, lá era assassinato mesmo, entendeu? Há casos, tinha um doutor Morte, né? Doutor Cujavan nos Estados Unidos, que ele foi condenado. Ele instruía o paciente a como fazer o uso de drogas para provocar, acelerar a morte, né? Como é que foi a evolução dessa discussão? O senhor participou da configuração aí dos códigos de éticas, tanto de 87 quanto de 2010, Código de Ética Médica, e é também partícipe dessa resolução de ortotanásia. Como é que foi a evolução dessa discussão? Na verdade, essa evolução começou, ela veio de fora, entendeu? Em alguns países que discutiram isso. Um país que tem uma estrutura social e religiosa muito parecida com a nossa, que é a Espanha. Nós temos um grande bioeticista que é na Espanha, que é Diego Gracia, e nos congressos de bioética, que é algo que chegou nos últimos 15 anos e se agregou à discussão desses problemas, se começou a discutir isso. E você sabe que a ciência ela é de intercâmbio, né? E, ao lado disso, a popularização, digamos assim, das UTIs, né? Que são locais que se concentram extremamente preparados para lidar com pacientes graves, com muita tecnologia, e isso começou a gerar conflitos. Então, essa discussão surgiu, entendeu? Até que ponto deve a ação médica impedir o deslance dessa morte? São vários aspectos, o aspecto religioso, o aspecto moral, o aspecto científico, né? E hoje há um consenso, realmente, no Brasil, esse consenso praticamente se repete no mundo inteiro, onde se discute isso, e nesse consenso, o que nós temos é o seguinte, que há um momento em que a vida cessa. O espanhol usa um termo chamado encarnecimento terapêutico. É você brigar com a doença, um paciente fora de possibilidades terapêuticas, um paciente terminal, entendeu? Que não há mais o que se fazer. O que é que você tem que fazer nesse caso? Dar o suporte,
dar analgesia, que geralmente esses pacientes sofrem muita dor, dar o suporte psicológico, ajudar a família a essa transição. Então, isso fez com que nós adotássemos a primeira resolução, que era sobre a ortotanásia, e essa resolução foi suspensa pela Justiça Federal. Posteriormente, no recurso, o juiz considerou que realmente ela não legislava sobre morte nem assuntos penais, e sim sobre assuntos éticos. Na discussão do Código de Ética Médica de 2010, o artigo 41, um parágrafo, ela foi introduzida. E agora surgiu esse ano uma nova resolução do Conselho Federal, que avança mais ainda, que é chamada, lida com o famoso testamento vital ou as vontades, as diretivas antecipadas de vontade antecipada. O paciente deixa em um documento o que deve ser feito. Essa vontade... Essa vontade. A gente respeita a autonomia do paciente. Quando ele não tem essa autonomia, o representante legal pode decidir por ele. Na ausência de uma dessas vontades, qualquer ação nesse sentido poderá incorrer em questões éticas para o próprio médico. Exatamente. Por exemplo, um caso muito famoso, você vê aquela série Plantão Médico, IA, ele mostrava muito, né? O paciente fazia parada cardíaca, não, ele deixou escrito que não quer ser ressuscitado. Entendeu? Isso aí, no Brasil, a gente tem dúvidas ainda se isso pode ser feito ou não. Mas você deixar num documento, olha, se eu estiver em coma, se eu estiver com câncer de cérebro, entendeu? Não há mais o que fazer, não me botem no UTI, não me botem em respirador, deixem que a minha vida se vá da forma natural. E um grande exemplo que nós temos disso foi o Papa João Paulo II. João Paulo II optou por morrer na sua casa, no Vaticano, apenas com suporte terapêutico, entendeu? Mas ele não... Isso já previsto na própria legislação médica. Exatamente. Que suporte é esse? Suporte é esse, e aí os protocolos, né? E em função disso surgiu uma especialidade nova no Brasil, que é a chamada medicina paliativa. A medicina paliativa ela trata principalmente os pacientes fase final de câncer. E a cada dia nós vamos ter mais pacientes nessa coisa. O próprio Ministério da Saúde determina que esses hospitais, né, os centros de oncologia, os CACONs, eles dêem o atendimento integral ao paciente, porque o grande problema nosso hoje é o seguinte, a fase final do paciente, muitas vezes ele ficar em casa, ele pede para ir para casa, né? Nesses casos ele vai para casa, mas vai com um atendimento, com um suporte que lhe dê condições de atravessar essa última fase da sua vida. Apesar de terminais, ele pode viver ainda muito tempo, o que significa ocupação de leitos indefinidamente. Né? Essa história, se tem um mês de vida, isso não existe. Entendeu? Depende da resistência de cada paciente, depende da resposta dele à doença, da vontade dele de viver. Você não pode. Agora, o que você não pode é prolongar uma vida trazendo sofrimento para ele e para a família. Um exemplo que eu dou, foi clássico na história médica brasileira, foi do presidente Tancredo Neves. Né? Se brigou para que ele não morresse, porque havia uma questão política da transição. Mas hoje isso está pacificado, está sedimentado, né? Nós não podemos fazer nada. Se a gente pudesse delinear um perfil do paciente que estaria apto à ortotanásia, que perfil seria esse? Um paciente canceroso, um paciente com metástase, com insuficiência, digamos assim, de sistemas, entendeu? Então, esse paciente que não há mais o que fazer, ele não responderá mais a tratamentos, nesse caso, o que se faz? Dá o apoio, a hidratação, se dá a analgesia, se dá o suporte para que ele viva e cumpra com, digamos assim, com o seu estágio de vida, porque a morte, nós temos uma dificuldade muito grande de tratar de morte, mas a morte é uma fase da vida, é a última fase, né? Então, esse paciente seria um paciente que realmente não teria o que fazer. Inclusive, hoje os protocolos recomendam que esse paciente nem vá para a UTI. O UTI é local que você leva o paciente que tem possibilidade de recuperação. De recuperação. Entendeu? Então, quer dizer, a ocupação de um leito de UTI, como acontece hoje. Exatamente. Né, nos diversos hospitais, países afora, de uma forma indefinida. Né? Você não pode prever, como o senhor bem colocou aqui, se vai ser um mês, um ano, 2 dias, 3 dias, enfim. Nós temos outro caso que é muito gritante, que nesse caso não, você tem a obrigação de fazer tudo para manter. Só que esses pacientes com lesões neurológicas de coluna, com tetraplegia, com quadriplegia, esses pacientes você tem que dar todo o suporte e tentar reverter para que ele tenha uma vida, dentro das suas limitações, uma vida útil, uma vida produtiva. Né? Então, quer dizer, do ponto de vista ético, ortotanásia pode sim acontecer e não será uma morte indigna. Não será morte indigna, entendeu? A nossa preocupação é essa,
que o paciente chegue no seu final com a morte com dignidade. Se nós brigamos para que tenhamos uma vida com dignidade, mais ainda na transição final, quando se vai para morrer. Então, quer dizer, eu sei que é muito difícil, mas em determinado momento o médico vai ter que chegar para os familiares e falar, olha, infelizmente a medicina só pode chegar até aqui. Né? E a partir daqui é entregar para uma força superior. Exato. E aí há a opção da família de fazer esse término em convívio familiar ou em convívio hospitalar. Sim, isso para o médico não é fácil, porque nós temos um pouco de onipotência, né? Nós achamos que podemos resolver tudo. Não, nós temos o nosso limite também. Então eu acho que os médicos têm que ser treinados. Hoje todos os hospitais têm serviço de psicologia para ajudar o próprio médico nessa interação com as famílias. E eu vejo alguns casos que as próprias famílias tomam consciência disso. Entendeu? Outras não aceitam, né? E muitas vezes não aceitam, não é por problemas assim, emocionais, não é por problemas até às vezes de pensão, vão perder uma renda, uma coisa, então tenta manter aqui. Eu vivi na minha família, com a minha mãe, isso. Entendeu? Eu fui contra toda a minha família que queria internar minha mãe no UTI. Eu fui contra porque eu sabia que não tinha mais. Então eu preferi que ela falecesse na casa dela, na cama dela, com o cachorro dela embaixo da cama dela, como eu vi os meus avós, os meus tios-avós morrerem. A gente tem que desmedicalizar a vida e a morte. Entendeu? O médico é um instrumento fabuloso de preservação da vida, mas tem um limite. Esse limite... Entendeu? Eu tenho um amigo meu que é um grande estudioso de ética médica, que ele brinca muito comigo, a gente conversa muito, ele é o Júlio César de Brasília, ele diz, eu quero morrer com meu papagaio, meu periquito, no meu travesseiro. Entendeu? Essa é uma questão bastante interessante. A gente não consegue aceitar o fim, né? O fim da vida. E mas olha, veja, logo após o intervalo comercial, nós estaremos de volta aqui com o Dr. Antônio de Pádua e vamos conversar, inclusive, sobre testamento vital. O que é que vem a seguir? Você vai saber daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial.